Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós falaremos sobre o ciclo diesel de motores de combustão interna. Nós começaremos resgatando os processos que o ciclo diesel percorre ao longo de um ciclo. Lembrando que são os mesmos processos que o ciclo Otto ou os motores a álcool e gasolina executa, sejam eles aspiração, compressão, combustão e expansão e escape. Para ilustrar esse processo no motor de ciclo diesel, eu estou usando essa imagem aqui, que os créditos são do professor Stefanelli. Você pode acessar esse material no site stefanelli.eng.br e lá tem todo um material que o professor desenvolveu, e esse material é bem didático, bem ilustrativo, então nós vamos utilizá-lo para descrever e lembrar do ciclo diesel. Então, passando o mouse aqui por esse círculo que descreve os processos, a gente consegue acelerar e percorrer os processos desse ciclo. À esquerda da imagem tem um ciclo termodinâmico, um diagrama PV, que a gente não vai usar muito, porque depois nós vamos descrever com um pouquinho mais de calma. Ao centro aí existe a animação do movimento do cilindro e o aro e o combustível sendo injetado e depois os gases da combustão sendo exauridos. Então, à medida que eu vou girando aqui, vejam que nós estamos no primeiro processo. O que está acontecendo ali? A válvula de admissão está aberta, o ar atmosférico está sendo aspirado para o interior do cilindro no movimento descendente do pistão desde o PMS até o PMI. Ao chegar no ponto inferior, um pouquinho antes, a válvula de admissão já se fecha e aí a gente vai começar um processo de compressão. Vejam que o cilindro ele vai no movimento ascendente, reduzindo o volume disponível para o ar. Esse é um detalhe bastante importante, que na aspiração dos motores do ciclo diesel, apenas ar atmosférico é aspirado, o combustível vai entrar daqui a pouco. Então, a partir do momento que o cilindro começa a se movimentar, ele vai comprimindo o ar, essa pressão é bastante elevada, e antes do cilindro atingir o PMS, começa-se então a injeção de combustível. Então o combustível, no caso óleo diesel, é pulverizado a altíssimas pressões, gotículas bastante pequenas para que a combustão ocorra de forma bem distribuída e uniforme e não haja um retardo muito grande na combustão. Então, antes mesmo do pistão atingir o PMS, o combustível começa a ser injetado. Existe um atraso entre o início da injeção e o início da combustão, mas logo em seguida então começa o processo de combustão e expansão. É interessante destacar que à medida que o cilindro começa a descer, o combustível continua sendo injetado durante um período. Claro que se a gente for medir esse tempo, é um tempo bastante pequeno, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo em que descreveremos os sistemas de injeção, mas em termos de processo, existe ali uma etapa em que a pressão é mantida constante. É possível perceber ali no diagrama PV à esquerda, aquela linha horizontal onde aquela pequena esferinha está localizada, é exatamente o ponto de pressão constante, em que apesar do pistão já ter o seu movimento descendente, ou seja, seu volume aumentado e a pressão tenderia a cair, como a gente continua injetando combustível, a energia está sendo injetada ali a partir do aumento da combustão, então isso vai fazer com que a pressão permaneça constante. E ao término então da injeção, a gente tem a expansão, que é esse movimento que vai gerar energia mecânica, é aquele movimento útil que transforma efetivamente a energia termoquímica do combustível em energia mecânica. E o pistão então atinge o PMI e ele vai retornar ao PMS. Nesse instante a válvula de escape vai ser aberta e à medida que o cilindro vai subindo, ele vai fazendo a exaustão dos gases queimados e um novo ciclo se inicia com a abertura da válvula e assim
sucessivamente de forma contínua enquanto o motor estiver funcionando. Então eu vou deixar gerando aqui só para a gente perceber um ciclo completo desde o seu início sem interrupção. Então o cilindro vai começar a baixar, entra ar apenas, a válvula fecha, o cilindro sobe, a pressão aumenta, inicia-se a injeção de combustível que permanece durante um tempo. Nesse movimento descendente já ocorre a expansão e finalmente o escape dos gases queimados para a atmosfera. Representando o ciclo termodinâmico diesel, então aqui no diagrama PV, a gente tem essas curvas aqui que representam o processo, o ciclo completo, e depois a gente vai fazer aquelas mesmas considerações que foram feitas lá para o ciclo Otto, simplificando esse diagrama e adotando o ciclo padrão ar aplicado ao ciclo diesel. Mas de qualquer forma, então aqui nós temos o volume, e lembrando que um diagrama termodinâmico ele expressa as propriedades do fluido em questão. Nesse caso aqui, parte vai ser apenas o ar, de fato, porque a aspiração, na aspiração apenas ar é admitido, mas depois tem os gases da combustão que vão modificar as propriedades termodinâmicas do fluido. Mas de qualquer forma, então, a gente vai ter um movimento aqui de aspiração e a compressão nesse sentido aqui. E antes que o cilindro atinja o PMS efetivamente, vai começar a injeção e um pouquinho depois começa a combustão. Aqui existe um retardo de combustão, isso é normal, faz parte da inércia termoquímica da reação, mas esses tempos aqui são muito curtos. E vejam que a pressão ela aumenta pouco depois do início da combustão. Então boa parte, ou grande parte do aumento da pressão já é devido ao processo de compressão, e aqui a gente já destaca uma grande diferença em relação ao ciclo Otto. Nós vimos que no ciclo Otto existe uma compressão natural, mas o aumento de pressão é muito mais devido ao processo de combustão do que efetivamente a redução de volume do fluido. Aqui no ciclo diesel, o processo de redução de volume ou de compressão efetivamente é o maior responsável pelo aumento de pressão do ar admitido. Mas naturalmente o processo de combustão vai fazer com que a pressão aumente um pouco mais, e nesse momento aqui o pistão já começa a retornar para o PMI, mas a injeção ainda continua acontecendo e ela vai terminar um pouco mais à frente. Depois a gente vai ter a expansão, que não é isentrópica, mas essa vai ser uma consideração adotada, como foi feita lá no ciclo Otto. E antes que o pistão atinja o PMI, nós vamos ter a abertura da válvula de escape, exatamente para permitir que todos os gases, ou boa parte dos gases, seja retirada do cilindro, fazendo com que na aspiração não haja uma grande quantidade de massa já inerte no interior do cilindro. Então esse processo aqui, esse ciclo, ele vai se repetir a cada 2 rotações do virabrequim. E representando a variação de pressão e alguns fenômenos aqui em relação ao ângulo de giro do virabrequim, como nós fizemos também no ciclo Otto, a gente vai ter aqui, adotando o ponto zero como o início do processo de combustão. Então, a uma volta, ou a 360 graus anteriores, a gente começa com a admissão, a pressão ainda muito baixa, aí o cilindro vai atingir o ponto morto inferior, e a partir do menos 180 graus ele começa a comprimir. Então vejam que a pressão o aumento da pressão é muito mais devido à compressão efetivamente do que ao início da combustão. Então aqui a gente tem o início da injeção, o início da combustão vai estar aqui, há um incremento de pressão devido à combustão. O final da combustão vai ocorrer depois que o pistão já ultrapassou o PMS e ele já está retornando ao PMI. Nesse ponto aqui a pressão é relativamente constante. A gente vai ver que aqui existe um patamar que não é tão grande, mas quando a gente for representar esse diagrama aqui com ciclo padrão ar, a gente vai perceber que esse patamar aqui vai ser bem maior. E finalmente então a expansão e a abertura da válvula de escape antes dele atingir o ponto morto inferior. E fechando as 2 voltas do virabrequim, nós vamos ter a exaustão
dos gases de combustão.